aqui no Whats que não estava entrando. Deixa eu confirmar aqui com o Felipe se está certinho. Está tudo certo. Então, vamos lá para a nossa live de Dia das Crianças, né, de feriado. Nada melhor que se reconectar com a sua criança interior também no Dia das Crianças, né? Pois é. Bom, antes de mais nada, Jean, queria te agradecer, né? O pessoal está entrando aí, pessoal. Sejam bem-vindos, né? Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante que é a hipnose não verbal. Mas antes eu vou fazer uma abertura aqui do meu podcast, depois eu pego esse áudio e coloco lá nos agregadores de podcast para vocês. Bom, vamos lá. Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Depois da Terapia. Meu nome é Giovanni Pomini, eu sou hipnotista, hipnoterapeuta, e esse é mais um episódio que nós estamos gravando numa live ao vivo no Instagram, hoje com a presença ilustre do Jean Bossian. Jean Bossian é hipnólogo, mentalista e professor de hipnose não verbal. E ele me concedeu essa oportunidade de a gente bater esse papo. Então, Jean, fique à vontade para se apresentar, seja bem-vindo e mais uma vez, muito obrigado. Valeu, então, Giovanni. Bom aí poder estar compartilhando também com a tua audiência um pouquinho sobre não só a hipnose não verbal, mas sobre a hipnose como um todo, sobre as terapias e sobre como lidar realmente com algo tão simples e complexo ao mesmo tempo que é o ser humano, os pensamentos do ser humano. Foi um prazer ter tido você na minha turma presencial lá em São Paulo, né, onde a gente se conheceu, embora você já estava há um tempinho me acompanhando online, né? Sim. Então, dentro da hipnose, sempre a minha proposta, ela é muito pé no chão e muito objetiva em trazer práticas, né, técnicas que tenham um embasamento, né, com evidências, quando a gente fala em evidências acadêmicas, que a gente consegue estudar, ampliar e se aprofundar, sempre buscando isso, né, uma mudança. Quando eu falo de hipnose e terapia, na verdade a gente fala em terapia e mudança, ajudar as pessoas a fazer a mudança que elas querem na vida delas e que hoje, racionalmente, conscientemente, elas não conseguem. Porque tem essa nossa outra parte, né, inconsciente, essa parte mais primitiva, mais primal, mais emocional, que acaba nos impedindo de fazer essas mudanças. Então, é isso que eu gosto de trazer para os meus alunos, trazer para as pessoas que estão assistindo aqui junto com a gente e que vão assistir depois também lá na plataforma. Claro. Bom, você falou uma coisa interessante, né, que eu estava acompanhando o seu trabalho. Eu acho que a internet, pessoal, ela nos conecta com as mais diversas pessoas. Hoje não tem mais desculpa, né? Você falar, mora no interior, não tenho acesso. Olha, eu moro em Porto Ferreira, eu tive a oportunidade de conhecer o Jean, que é de Porto Alegre, né? E a gente se conectou, eu sempre fui um admirador do trabalho que ele faz, né? Do que ele escolheu ensinar dentro das diversas linhas da hipnose. E graças a Deus consegui estar entre um de seus alunos, né? Então já quero te contar que foi uma experiência muito agradável, né? Eu vou depois pedir para você falar um pouco dos cursos, mas foi muito legal estar com você lá. Sabe que o conhecimento, a grande diferença eu vejo entre aprender online e estar presencialmente é poder também passar pelo processo, né? Então, isso é o principal diferencial. Eu, particularmente, eu adoro estudar online. Eu sempre estudei online, então, como época mais antiga, que não existia YouTube, não existia a Wikipédia, o Google estava começando, então, quando a gente falava, há 2 décadas atrás, e até brincadeira falar isso, né? 2 décadas atrás, eu fiz os primeiros contatos com a hipnose, o tempo passa, né, cara? Em 2023, cara. 2 décadas foi 2000, cara, foi ontem. Outro dia eu falei um curso lá sobre um dos melhores filmes, na minha opinião, da história, que traz uma metáfora da mente e do mundo que a gente vive, que é o Matrix. Aí o aluno de 20 anos lá levantou assim, tá
falando daquele filme velho. Filme velho, cara, eu vi no cinema, cara. Filme bom pra caramba, filme novo. Lançamento, né? Aí eu digo, não, agora saiu o 4, pelo menos o pessoal, a gurizada mais jovem já se atualiza, né? Embora o 4, assim, sem spoiler, olha, se você não viu o 4, não veja. É melhor ficar com a lembrança do 1, 2 e 3 que 4, mas enfim. Então a gente olha assim como passa o tempo. E hoje eu acho que o acesso à informação, o acesso ao conhecimento nunca esteve tão disponível. Porém, como também diria o nosso esqueci o nome do tio lá do Homem-Aranha lá, com grandes. Como é que é? O tio Ben. Tio Ben, isso aí, tio Ben, como diria o tio Ben, né? Com o conhecimento, né? Grandes responsabilidades. A gente acaba assumindo, né, uma grande responsabilidade também em estar lidando com pessoas, e por isso que eu gosto de trazer uma prática baseada em evidências, baseada naquilo que a gente consegue replicar e reproduzir, né? Então, é interessante. E quando a gente olha hoje o mundo de hoje, às vezes o pessoal chega para mim e diz assim, hoje, por que não faz curso presencial? Eu digo, onde é que você está? Estou lá no interior do Amazonas, estou no Acre. Eu digo, olha, é meio complicado de fazer curso aí, né? Eu gostaria. Até antes da pandemia eu tinha uma meta, sabe, compartilhar contigo e com a galera. Assim, eu queria fazer 7 capitais antes da pandemia. Esse era o nosso planejamento dentro da SBH, enfim, que é a entidade com a qual eu também participo, sou membro e represento como parceiro, Sociedade Brasileira de Hipnose. A gente tinha a meta de fazer 7 capitais. Mas a pandemia mudou tudo. Deu uma travada, né? Deu uma travada. Então, hoje eu tenho feito curso presencial somente em São Paulo. Aí o pessoal diz, tu faz em São Paulo e faz em Porto Alegre. Por que faz em Porto Alegre e não faz em Belo Horizonte? Bom, porque eu moro em Porto Alegre. Então, para mim é muito mais fácil fazer curso onde eu moro. E São Paulo é muito mais central, né? Então fica mais fácil para as pessoas. Tem voo do Amazonas para São Paulo, tem voo do Acre para São Paulo. Né? Então, e aí também entra aquela questão, eu digo assim, eu estava falando sobre a vontade de aprender. O quanto é essa vontade de aprender, né? Você se deslocar, você ir até um local para aprender, também muda a mentalidade, sabe? Eu entro numa mentalidade do dia a dia e entro num mindset, né, que a gente chama numa mentalidade de estudante. Eu até mandei um e-mail para quem está na minha base ontem sobre feriado. Nós estamos aqui num bate-papo, conversando, e eu adoro feriado. Assim, se eu não vou viajar, uma coisa assim, eu vou ficar offline, não vou mexer no celular, vou viajar, vou me divertir, aí beleza. Não, eu não pretendo fazer nada disso, até porque a gente está com uma série de atividades até o final do ano, porque já estamos em 12 de outubro, né? Tem muita coisa ainda para acontecer. Mas eu adoro feriado, cara, porque feriado, assim, ó, a cidade fica num outro clima. Eu estou em casa aqui, no meu home office improvisado, que é a minha sala. Foi improvisado uma vez e ficou para sempre, né, desse jeito. Porque meu outro quarto eu transformei num estúdio para gravar os cursos, né? Então esse aqui ficou para sempre assim, essa mesa aqui na sala. Não é uma mesa grande, serve para tudo. Mas parece que feriado é uma linha reta. É bom para trabalhar. Eu estudei de manhã. Olha, eu acordei cedo hoje. Eu acordei às 7 horas. Eu estudei das 7 até as 9h30. Fui para academia, voltei, almocei e tal. Estudei mais um pouquinho, mexi algumas coisas na plataforma online. Agora estou aqui contigo, depois eu vou terminar alguns vídeos que eu vou publicar ainda hoje. Então, só que assim, e não tem interrupção. Né? Eu digo assim, para estudar, daqui a pouco tu pode fazer uma imersão no feriado, uma imersão no domingo, uma imersão no sábado. Você desliga o celular, desconecta da internet aquilo que não é importante e entra numa vibe de aprendizagem. Muito boa essa ideia, hein? É ótimo para acelerar. Então, porque isso também é a diferença de estudar online e estudar presencial. Né? Estudar online, às vezes, tu não tem o mesmo compromisso. Presencial, tu tá lá,
eu te coloco na sala, te tranco lá por 20 horas. Só vai sair daqui depois que tu ia aprender esse negócio. E online tu tem a liberdade de fazer no teu tempo. Só que às vezes a pessoa começa o quê? A procrastinar. Procrastinar, seja por N motivos, né? Então, aí o final de semana, essa é a dica para você. Você que quer aprender mais sobre hipnose, sobre terapia, sobre o ser humano, pega domingo agora, que a cidade já está vazia, porque aqui no sul, pessoal, não sei como é que é aí, mas aqui o pessoal vai tudo para praia. Quem não vai para praia adora a cidade porque não tem ninguém aqui. Então, cara, pega domingo e faz a tua imersão, faz o teu, como se fosse um presencial, foca nos teus estudos e tu vai sair, isso que eu digo assim, isso que eu coloquei no e-mail. Quando você terminar o feriadão, você saiu 5 passos na frente do teu concorrente, 5 passos à frente do teu colega, 5 passos melhor do que você estava na quarta-feira. Inclusive, eu quero aproveitar isso que você está dizendo para te falar o seguinte: a gente fez um processo, pessoal, para quem está nos vendo e ouvindo aí, em que o Jean ele tem uma plataforma online, né? E depois a gente fez o presencial. Então, quando eu tive o acesso do online, cara, eu devorei a plataforma e em pouco tempo depois eu já tinha entendido todo o princípio da técnica, até mandei uma mensagem no Instagram do Jean, o Jean estava lá na academia, até me respondeu. Então, assim, para você que se dedicar, hoje o online abriu muitas portas, né, Jean? Eu acho que a sua plataforma está muito bem montada, muito bem estruturada, e eu gosto muito do fato de que é um conteúdo online, mas você demonstra a técnica sendo aplicada, né? Então, eu achei uma experiência ótima aí, já quero deixar registrado. A gente sempre diz assim, ó, eu não gosto, e isso no presencial também acontece. Tem professor de hipnose que a gente brinca assim, que é o professor de palco, que ele só vai hipnotizar no palco, né? Eu só hipnotizo em curso, só hipnotiza no palco. Olha, eu trabalho no meu dia a dia com hipnoterapia, eu atendo semanalmente, eu gosto de ver, claro que eu não vou colocar no curso dos meus clientes particular, mas lá dentro do curso online a gente vai chegar a 100 processos ainda esse ano, 100 processos completos, sem cortes, todos eles realizados ao vivo nos cursos presenciais. E não tem assim, você estava lá, o pessoal, a gente fala sobre os mitos da hipnose, não sei se eu já fiz uma live sobre mitos da hipnose, né, um podcast, né, sobre isso. Já fez, né? Não, esse material não. O que eu tenho feito hoje é podcast com os clientes que têm as suas vidas transformadas aí, né? E hoje eu abri para você, a gente bater esse papo. Entendi. O teu público é o pessoal, o cliente final que vai ser beneficiado pela hipnoterapia. Mas sobre os mitos a gente fala de qualquer maneira, vale para tudo, né? Então, tem aqueles mitos do eu vou contar segredos, né, quando sou hipnotizado, ou eu vou ficar preso no transe, ou eu vou, tipo, a gente fala assim, eu vou, para onde que eu vou quando estou em transe? Eu digo assim, primeiro, em transe hipnótico, em hipnose, você não vai fazer nada que você não faria normalmente. Você vai facilitar aquilo que você gostaria de fazer e que, por algum motivo, existe algo que te impede. E esse algo que te impede é inconsciente. Então, a hipnose aumenta o teu engajamento em fazer aquilo que tu quer, mas é que tu não consegue. Se tu quer me contar um segredo e tu não consegue, eu te hipnotizo e tu vai me contar, mas tu queria desde o início, né? Então, esse que é o ponto. Às vezes a pessoa me diz assim, mas para onde eu vou? Eu vou entrar em transe e não vou voltar, mas não vai voltar de onde? Eu entrei em transe e não vou conseguir ouvir. Não, tu vai continuar me ouvindo, tu vai continuar podendo falar. Hipnose, antes de tudo, é comunicação. Mesmo quando a gente fala de hipnose não verbal, que é a técnica que eu mais trabalho hoje, hipnose é comunicação. Eu estou sempre o tempo inteiro me comunicando. Exatamente. Quando a pessoa... E o mais importante de mito, esqueci de comentar, é que não existe hipnose. Puta, aí eu já vou dizer, eu fui lá, comprei o curso, o cara vai me dizer agora que não existe hipnose. Não existe hipnose. Pessoal, na verdade, sempre que vai existir, vai ser um processo de auto-hipnose. Ou seja, o hipnotista, ele vai te ajudar a atingir um estado, vai te ajudar a trabalhar emoções, trabalhar experiências, mas é você que vai fazer.
Então, eu sou somente um facilitador de algo que você não consegue. Agora, claro que a gente tem estruturas das diversas linhas de hipnose, tanto no verbal quanto conversacional, para poder te ajudar a ter essa mudança. Então, é sempre uma auto-hipnose. É você que vai estar no controle do processo sempre. Tanto que é bom você falar isso para quem está nos vendo e ouvindo, assim, pessoal, é o que o Jean estava falando. Hipnose é algo que, primeiro, é sempre o livre-arbítrio, é quando a pessoa quer passar por esse processo e a gente vai ajudar, vai guiar a pessoa para que ela alcance aquele estado que vai permitir realizar as mudanças que ela quer, né? Então, nunca é por imposição ou uma espécie de controle mental, né? Ô Jean, e Uhum. agora eu queria aproveitar e pedir para você me contar um pouco e contar para quem está nos vendo e ouvindo aí, como foi essa descoberta da hipnose não verbal para você? O que fez você se apaixonar por essa técnica, que é uma técnica específica, o Jean vai explicar já sobre ela, e a ponto de se transformar um professor de hipnose e ter esse dom, né, de ensinar outras pessoas. Se você puder dividir com a gente, acho que é bem legal. Claro, certamente, ô Giovanni. Sabe que muitas pessoas, de maneira geral, chegam na hipnose ao longo desses anos que eu trabalho com isso. E profissionalmente eu já estou fechando aí 10 anos que eu trabalho com hipnose, mas eu estudo há muito mais tempo, né? Eu digo profissionalmente, e que eu ministro treinamentos, que eu dou palestras, faço processos particulares, e isso está lá no meu Instagram, está no meu Facebook também. Eu digo assim, ó, cara, o que eu falo é aquilo que está lá. Tem gente que diz aí que está há 20 anos numa coisa, mas daí tu vai olhar, então estava onde antes? Eu venho num tempo, há muito, muito tempo atrás, não se falava de hipnose dessa maneira. A gente tinha algumas referências de hipnose, como o próprio Fábio Puentes na TV, enfim, que fazia esse programa de participação no Gugu, enfim, essas coisas, mas a hipnose, ela sempre era mantida como se fosse algo exótico, algo misterioso, algo secreto que não pudesse ser revelado. Até E falava no ouvido, né? Assim, uma coisa meio. e eu até já tinha visto algumas fitas de fita de áudio, cara. Fita de auto-hipnose, fita de auto-hipnose. Fita Falar cassete. fita cassete, falar fita cassete de auto-hipnose, o pessoal vai dizer assim, nossa, isso não existe. Existe. Até gostaria de achar umas que já deve até valendo uma grana, né, cara? Isso aí já virou relíquia, né? Tirou umas Já. fitas de áudio de auto-hipnose e virou relíquia. Mas eu tomei contato mesmo com interesse foi em 2006, o meu primeiro contato com a hipnose, dentro de uma formação que eu estava fazendo, né, numa faculdade. E aí tinha um professor que gostava muito de PNL, e eu estava estudando, né, estava fazendo um MBA em marketing, né, em gestão e marketing, e ele me apresentou essa ideia envolvendo os padrões ericksonianos, hipnose conversacional. E, cara, eu achei super legal para marketing, que era o que eu trabalhava na época. E eu gostei, fui estudando dentro do que tinha acesso, que eu falei para vocês, tinha um livro na biblioteca sobre um tema sobre isso. A internet não existia dessa forma, né? O conteúdo era escondido, o conteúdo não era disponível, não existia, o YouTube estava começando, enfim. Então eu fiz esses estudos de forma informal, por DVDs, VHS, gravações que a gente tinha acesso. Mas, onde é que eu posso dividir assim em dois pontos, sabe, Giovanni? E aí eu vou chegar na questão de como é que eu comecei a entrar na hipnose primeiro, e depois como é que eu entrei na hipnose não verbal. A gente, e isso eu vejo entre meus alunos, muitos, quando decidem, tem dois tipos de alunos, né? Aquelas pessoas que vão por uma curiosidade, né? Uma curiosidade sobre o ser humano, sobre o Estado, e outras pessoas que buscam realmente pensando em uma mudança em si mesmo, ou uma mudança, ajudar alguém próximo. Normalmente essas pessoas acabam virando terapeutas, ou de tempo integral, ou de fazendo, enfim, no final de semana, enfim, tempo part-time, mas eu estou falando termo em inglês, eu esqueci como é que se diz, eu não queria usar o termo bico, né? Mas fazendo de forma informal, pronto, é um termo mais Sim. bonito, né? Acabam trabalhando de forma informal, mas com esse intuito de ajudar pessoas. E eu passei por uma crise muito grande na minha vida.
Então, em que eu precisei, né, me reestabilizar emocionalmente, e a hipnose me ajudou. E ali, quando a hipnose me ajudou nesse processo, eu falei assim, cara, que legal, eu quero aprender mais sobre isso. Então eu comecei a estudar, enfim, tive a sorte de conhecer um grande nome hoje na hipnose brasileira, que é meu mentor, meu grande amigo, o professor Alberto Delisla, e fui aluno da primeira turma dele em São Paulo, te virou amigo. Eu comecei a trazer cursos dele aqui, introduzi a hipnose de rua, né, o street hipnose, eu introduzi aqui no Rio Grande do Sul, né, e eu posso dizer que antes não existia nada com relação a isso. Era só a hipnose mística, ou hipnose secreta. Ninguém ensinava hipnose desse jeito. O Alberto decidiu ensinar para todo mundo e a gente começou a demonstrar a hipnose. E aí começou a fazer toda a diferença. Eu ia no parque. Hoje os meninos, não sei se o Felipe, o Rafael estão aqui, eles continuam fazendo esse trabalho. Eles vão. Cara, quem aqui do Sul vai no gasômetro, vai ter lá hipnose no domingo. Sempre vai ter um pessoal lá hipnotizando. Isso começou comigo lá em 2014. Né? Então, mas é a ideia de ter contato com a hipnose e ver que não é algo perigoso, não é algo que vai fazer mal. Claro que essa hipnose de street hipnose é uma hipnose que a gente chama de hipnose de rua, hipnose de entretenimento. E eu vim, essa quebra de poder chegar numa pessoa e dar uma sugestão e ela modificar o estado, né? Ou seja, eu estou aqui em vigília, eu falo durma, né? O sujeito entra e eu dou uma sugestão, e essa sugestão imediatamente vira realidade. É que a gente brinca quando a gente fala de crianças, né? A gente está hoje nos dias das crianças. A criança, antes dos 6, 7 anos, ela não tem filtro, não tem construído esse modelo de mundo. Então, tudo que tu fala para a criança vira uma realidade. Ela está hipnotizada o tempo todo. Então, se eu chego e digo assim, Mariazinha, isso aqui é um coelhinho. Olha só que bonitinho. Ela olha e vê isso e transforma em realidade, vira um coelhinho para ela. Só que conforme o nosso modelo de mundo vai sendo construído, essa neuroplasticidade vai acontecendo entre ali 7 até 21 anos, sendo o pico ali por volta dos 14, e a gente se fecha nesse modelo de mundo, a gente muitas vezes se fecha também para traumas, para emoções reprimidas, para aprendizados, né, que foram inadequados, e a gente não tem mais acesso a isso. E com a hipnose, o que a gente faz? A gente ultrapassa esse modelo, a gente chama isso de faculdade crítica, ou seja, a minha habilidade de olhar e julgar e construir dentro da minha experiência o que é aquilo. Então a gente ultrapassa isso e, através de uma sugestão, modifica essa realidade. Só que, aí que é o ponto que eu ia chegar. Embora eu já tivesse feito um processo muito legal de hipnose, quando eu fiz um tratamento que me ajudou durante 6 meses de hipnose ericksoniana, foi show de bola. Eu via e eu fazia pessoas terem experiências de estado, ou seja, transes profundos, e eu nunca tinha tido essa experiência. Assim como muitos outros hipnotistas. E a gente tinha, para não prolongar muito essa história, a gente tinha em paralelo a isso muitas práticas envolvendo o chamado mesmerismo. Práticas que envolvem manipulação de uma energia, de um fluido, né, universal, e que colocava o sujeito num estado profundo de transe, mas que não era chamado dessa forma. E aí eu pensei sobre isso, isso é legal, você coloca através da energia, nessa época eu estou experimentando tudo. Sim. Aí o meu amigo foi me fazer o processo de mesmerismo, eu disse, não aconteceu nada, cara. Até ficou bravo comigo depois, né? Não, tu não está aberto a energia. Eu disse, tu falou que funcionava. Então eu abandonei essa parte mais magnética, essa parte baseada em crenças, baseado com outros princípios, tá? Mas que eu não me conecto com essa ideia. Porque mais mística, mais esotérica, está tudo bem, mais espiritualista até. E está tudo bem com quem se conecta. Só que quando tu encara uma pessoa como eu, que queria ter uma experiência de hipnose,
por algum motivo, inconsciente, eu não me permitia entrar nesse estado profundo de transe, não existia essa quebra de barreira, eu digo, ó, eu não consigo, né? Até que eu tomei contato com a hipnose não verbal, no seu modelo ensinado inicialmente pelo professor Giancarlo Russo, quando ele esteve no Brasil, e ele me hipnotizou por esse processo. E aí aconteceu algo diferente comigo. E aí eu disse, opa, Sim. isso é completamente diferente. Então, com as bases, né, daquilo que eu aprendi com o professor Giancarlo, eu, juntamente com o Alberto, a gente foi se aprofundando em vários temas. Eu aproveitei muito a pandemia para entrar profundamente na ideia da neurociência e entender como que esse modelo mais primitivo de comunicação, que é a maneira como o ser humano se comunica, está presente no nosso dia a dia. Como que eu poderia, né, utilizar isso, né, que isso, obviamente, eu não aprendi no curso, eu tive que criar um modelo de terapia baseado na hipnose não verbal. Como que eu poderia usar esse modelo de terapia para ajudar as pessoas? E essa experiência de transe, muitos vão dizer assim, o transe não importa. Importa. Se eu sou hipnoterapeuta, ou se eu vou no hipnoterapeuta, eu quero ter uma experiência que a gente chama de estado. Eu quero sentir o meu corpo relaxado, eu quero sentir o meu corpo de uma forma diferente, eu quero ver essa dissociação do tempo. E isso, embora por si só já seja terapêutico, isso vai aumentar o quê? O engajamento da pessoa na terapia. O engajamento e a conexão da pessoa com o terapeuta. E isso vai fazer com que ela tenha resultado lá na frente na terapia. Então, resumindo, eu me apaixonei porque eu vi que pessoas que gostariam de ter experiências que a hipnose não tinham, começaram a ter, puderam ter a partir da hipnose não verbal. Muito legal, assim. Eu, particularmente, para quem está nos ouvindo, pessoal, o que acontece com a hipnose? A gente tem basicamente duas linhas aí, né? Que falam de teorias de estado e não estado, como o Jean falou. Estado é quando você tem uma percepção de um estado alterado, seja por um transe, né? E não estado é aquela linha que vai mais na hipnose ericksoniana, que fala que hipnose é redirecionamento de atenção. Dito isso, eu, particularmente, já, eu sou mais da galera do estado, assim. Para mim, hipnose é algo baseado em estado. Por isso que eu me apaixonei pela hipnose não verbal. Quando eu comecei a ver o seu trabalho, eu falei, nossa, isso é muito legal. Eu digo assim, essa linha, quando a gente fala de estado, é que a gente consegue observar sinais de alterações na pessoa em função da sugestão da hipnose. Ou seja, eu seja hipnose verbal ou não verbal, tá? A hipnose clássica, ela também segue a linha das teorias de estado, ou seja, eu tenho um momento de vigília, que nem eu estou aqui com vocês, e eu tenho alterações na minha sintomatologia mesmo, que eu consigo observar e elencar, que se alteram em transe, seja batimento cardíaco, dilatação da pupila, enfim, temperatura do corpo, tudo isso são mudanças perceptíveis que eu consigo ver. Por outro lado, a gente fala teoria de não estado, a teoria de não estado vai versar, na verdade, que não existe um estado específico, um sintoma específico de hipnose. Porque todas essas alterações que eu tenho na estado, eu também tenho em outros momentos. Porque eu estou lidando com o ser humano. Então, se eu estou falando de ansiedade, eu estou sentindo ansiedade para ganhar um presente, a criança está sentindo ansiedade para ganhar um presente, ela vai ter aceleração cardíaca, ela vai ter dilatação da pupila. E para a teoria de não estado, ela está num outro momento, num momento interno. Então, não tem um consenso sobre qual teoria é mais certa ou qual teoria que se sobrepõe à outra. Mas, o que eu digo? E aí eu falo para os meus alunos. Primeiro, conhecer quanto mais ferramentas melhores. Eu estudo muito hipnose ericksoniana, hipnose conversional, eu adoro, mas uma coisa eu digo que é completamente diferente da hipnose não verbal. Nunca, nunca um processo não verbal é igual ao outro. Nunca, nunca. Sempre são diferentes. Cada ser humano é único, cada comunicação
é única. Então, eu poder, claro, não só utilizar a hipnose não verbal, mas daqui a pouco dar uma experiência de estado e usar uma comunicação indireta, mais ericksoniana, mais conversacional com a pessoa, pode ser feito. Eu posso, ao longo de uma conversa, numa estrutura de metáforas, como eu estou fazendo com vocês agora, começar com um processo não verbal de hipnose unicamente pelo olhar, que é uma das práticas que eu mais gosto de hipnotizar. E aí o pessoal fala assim, mas isso é o poder do olhar. Não, é comunicação. A mãe se comunica com a criança, com o bebê, pelo olhar. O bebê se comunica com a mãe pelo olhar, desde que nasceu. Isso está inerente no ser humano. Então é isso quando eu falo de hipnose nova, pré-consciente, né? Um nível abaixo dessa nossa camada mais moderna. Por isso, quando a gente fala em hipnose não verbal, a gente fala em hipnose primal. Né? A gente se lida com o ser humano mais primitivo que está dentro de você, que está dentro de todo mundo. Sim. E para quem está acompanhando aí, a gente está falando muito de hipnose não verbal, né? Eu pedi para o Jean explicar, lógico que ele é um especialista, mas na hipnose não verbal, pessoal, a gente usa sons desprovidos de contexto lógico, toques, estimulações sensoriais que visam gerar uma tensão, entre aspas, né? E para facilitar o transe. Quando a gente fala de não verbal, é isso, é porque a gente usa ferramentas, vamos chamar assim, né? Sons, toques, que não tem contexto lógico e a pessoa entra no estado de transe. E aí, Jean, eu queria aproveitar, se a gente puder falar um pouco sobre essa relação desse tipo de hipnose, né? Ou seja, por geração de tensão, nos diversos rituais religiosos, que foi um conteúdo do seu curso que eu me apaixonei, assim. Quando alguém me mostrou a lógica existente em cada uma daquelas práticas, eu que também tenho essa pegada mais científica, eu me apaixonei. Então, assim, se você puder comentar um pouco com a gente, é algo que eu gosto bastante. Eu vou comentar sobre, e antes eu quero colocar assim, até aproveitando tem uma pergunta aqui que o colega colocou, né, o Gabriel perguntou também se não verbal sentado é mais difícil que em pé. Quando a gente está falando de comunicação não verbal, a gente está falando de utilizar estímulos, como o Giovanni comentou, desprovidos de lógica, ou seja, eu vou utilizar símbolos e estímulos que não precisam ser racionalmente decodificados, é uma estrutura mais básica. Então, se eu falo, por exemplo, se eu uso um som associado à raiva, eu faço uma cara envolvendo a raiva, eu posso modular isso no ser humano, no colega. Se eu utilizo um toque, a pessoa não tem como não se permitir ser estimulada. Então, isso que é a grande diferença da não verbal versus a hipnose verbal ou hipnose conversacional, é que na não verbal eu não tenho a opção de não ser estimulado. Então, a não ser que eu vá embora. Né? Então, não é uma indução instantânea, é um processo instantâneo. É uma construção de uma comunicação. E eu vou passo a passo fazendo aquilo que tu comentou. Inicialmente, direcionando para o sistema mais primitivo, para a química mais primitiva que eu quero. Seja ela do medo, seja ela da raiva, seja ela da alegria. Mas eu tenho tantas emoções básicas para coisas ruins e uma para coisas boas, né, que seria a alegria. Né? Eu tenho raiva, nojo, medo, espanto, né? Então, e a alegria. E tu vê que por que é isso? Porque o ser humano, pela evolução, foi selecionado. E essas emoções é que nos permitiram, como ser humano, sobreviver como espécie. Né? Então, por isso que é tão importante a iniciativa o tempo todo. Quando a pessoa está estressada, ou está sobre um momento de tensão, e entra uma mensagem no celular, essa mensagem pode ser alguma mensagem ruim ou boa, pode ser uma cobrança,
pode ser uma notícia ruim, só que quando ela percebe essa mensagem, o estímulo, ela já entra numa alteração química no corpo dela, gerando todo esse processo. E a ideia com a hipnose não verbal é poder trabalhar isso num ambiente controlado para que essa ativação não ocorra de forma tão intensa. Ou seja, o nosso mecanismo, claro que eu estou resumindo aqui, mais de 50 horas em 10 minutos, né? Mas para quem está querendo saber um pouco mais, eu estou, de certa forma, condicionando esse nosso mecanismo que controla a atenção para não ficar tão ativo, mostrando para ele, olha, tu não precisa ficar tão ativo nesses momentos, então tu pode desativar de vez em quando. Então, dessa forma que a gente vai trabalhar essa linha. O colega perguntou, o Gabriel perguntou aí antes, sobre fazer em pé ou sentado. Pessoal, assim, vocês vão ver no meu Instagram, quem estiver entrando aí me segue lá também, segue, quem é do meu Instagram segue o Giovanni, que está com esse trabalho com os podcasts aí também, que é bem legal. A gente olha o seguinte, no meu Instagram vocês vão ver vários exemplos de eu fazer a pessoa sendo hipnotizada, e a gente tem uma queda, né, um transe, que a gente chama de transe cerimonial, em que a pessoa vai no estado até que ela se desliga. Isso é o efeito máximo do processo. Mas hipnose não verbal é comunicação, então eu posso fazer com o sujeito sentado, posso fazer com o sujeito já deitado, posso fazer com o sujeito de pé, sem ele ter que cair, né, entrar nesse estado profundo, como que eu posso? Inclusive também tem exemplos. Claro que falando de dificuldade, né, a queda potencializa o estado do transe. É que nem quando você está na montanha-russa, ela desce. Isso mexe com o teu labirinto, mexe com todos os fluidos, e isso permite que você aumente a intensidade. Mas pensando em terapia não quer dizer que seja impeditivo. Tu estava falando sobre as religiões, né? Os rituais religiosos. Eu trago uma visão bem materialista do processo. Então, eu acho que o sujeito, a pessoa que quer estudar sobre cura, sobre a fé, ela tem o templo religioso, ela tem a igreja para fazer isso. Não é numa sala de aula que é o momento para fazer isso. Né? Então, eu trago uma perspectiva de que, mas espera aí, o sujeito vai no ritual, vai no centro, vai no templo, e ele melhora, puxa, tem alguma coisa ali que acontece que faz, além da fé, com que o sujeito melhore. Então, foi essa a ideia também de a gente olhar o que tem naqueles rituais, nas práticas, que se conectam, práticas até muitas muito antigas, que se conectam com a hipnose, que se conectam com essa parte primitiva, que se conectam com a hipnose não verbal e permitem que a pessoa se sinta melhor, que a pessoa tenha uma mudança. Então, quando eu trago esse estudo, até olhando também as raízes históricas de muitas religiões, a gente vai ver que lá na ponta a gente tem a hipnose. Ou até se a gente vai mais lá para o passado, a gente tem uma forma de controlar o medo. Mas isso é uma perspectiva bem materialista, né? Então, da evolução do ser humano, de onde é que surgiram esses rituais, as religiões, né? Para controlar o medo. Mas, olhando hoje, nessa perspectiva, como eu falei, materialista, olhando o que a gente consegue ter dentro daquilo que acontece nos rituais, a gente pode trazer para a nossa prática na clínica, no consultório, isso que a gente mostra com a hipnose não verbal. Pessoal, assim, para quem está nos vendo aí, eu recomendo muito o curso do Jean. Não sei, talvez aí da audiência dele tem alguém que possivelmente ainda não tenha feito, então eu recomendo muito. Muita gente, né? Eu gostaria que todo mundo tivesse feito. Pessoal, então se vocês estão vendo e não fizeram ainda, vocês estão perdendo uma oportunidade de ouro, porque eu provoquei o Jean com essa pergunta, né, no sentido positivo, porque isso nos permite entender a fisiologia, ou seja, o que acontece neurofisiologicamente
nesses rituais, nessas questões. A gente não está discutindo aqui do ponto de vista espiritualista nem nada, mas você entender o que acontece no corpo daquela pessoa, um estímulo simpático, enfim, tudo que o Jean vai mostrar de uma forma brilhante, vale muito a pena. Então eu quero reforçar. Faça. É isso que de certa forma também é um problema hoje, não só principalmente não só com a hipnose no Brasil, mas hoje, na atualidade, com a hipnose não verbal, que a gente pode dizer o seguinte: a hipnose, a prática de hipnose, ela não é regulamentada. Eu tenho uma autorregulação porque eu faço parte de uma entidade, que é a Sociedade Brasileira da Hipnose, que tem um código de ética, mas pensando de maneira civil, a hipnose não é regulamentada. Então, as pessoas podem dizer o que quiserem com relação à hipnose. Então, a gente entra numa questão que é complicada, que quando a gente começou a divulgar a hipnose fortemente, muitos cursos, muitas práticas que eram magnéticas, que eram do mesmerismo, simplesmente trocaram uma para hipnose não verbal. Por quê? Claro que, assim como nos rituais religiosos, dentro da prática de Mesmer, existiam ali, sim, princípios da hipnose, tanto que o olhar de hoje, quando a gente olha para trás e vê a prática do Mesmer, a gente pode dizer: olha, ele fazia hipnose não verbal, ele tinha uma crença no magnetismo e ele fazia processos envolvendo a fascinação. Os mesmeristas faziam isso. Agora, quando a gente olha lá atrás, o Mesmer, ele trabalhava com base em evidências, né? Mas evidências da época dele, evidências científicas de mais de 300 anos atrás. As coisas se atualizaram. Então, hoje, quando a gente olha um ritual, quando a gente olha uma prática, a gente tira a variável que não é reproducível, que é a fé, que é a crença. Se eu vou precisar que a pessoa compartilhe a mesma crença que eu para hipnotizar ela, eu vou ter um sério problema. Ou pelo menos eu vou ter muito menos clientes do que eu poderia ter. Então, hoje, eu digo assim, independente do viés religioso ou das crenças individuais que a pessoa tem, o meu objetivo é ajudar ela na mudança que ela precisa ter. Dentro desse processo, o transe hipnótico vai ajudar a acelerar o processo, vai ajudar a engajar, e como a hipnose não verbal envolve uma estimulação que a pessoa não tem como racionalizar, então na hipnose clássica eu posso, quando o cara está me dando sugestão, eu posso simplesmente não atender a sugestão e ficar pensando no passarinho cantando. Agora, na não verbal, se ele estiver pensando no passarinho cantando, é o que eu quero, porque o corpo dele vai desligar e ele nem vai perceber. E quando ele perceber, ele vai se perceber num estado de transe. E aí ele vai ver, que nem acontece direto, né? O pessoal vê assim: não aconteceu nada. Aí tu mostra o vídeo do processo, o cara achou que estava 1 minuto lá, ficou 15 minutos parado, né? Às vezes em catalepsia, né? Enfim, e aí tu percebe, né, como que esse estado de dissociação ocorre. Então, mas tu tinha feito uma outra pergunta, desculpa, eu acabei eu fui ler o chat, eu acabei me dispersando. Não, na verdade, você falar isso me deu até um gancho para falar o seguinte, ó. O Jean está explicando, pessoal, mas eu quero reforçar. Foi um processo belíssimo, mas você só vai entender quando você vê a coisa acontecendo. Igual eu fui no curso dele em São Paulo, você vê os processos, as pessoas se permitindo e a transformação que gera, né, Jean? Então, assim, como o Jean falou que tem muitos aqui que gostam do tema, mas ainda não se deram a oportunidade, aproveite a disposição do Jean Bossian em tirar uma parte do tempo dele e nos ensinar essa técnica. É maravilhoso. Eu, particularmente, fiquei apaixonado pelo tema, por isso que eu fiz questão de convidar o Jean para vir aqui e a gente bater um papo. Né? A gente, quando fala, uma coisa interessante, né? Alguém perguntou aqui sobre doenças autoimunes, a gente comentando aqui também sobre o efeito placebo da hipnose. Pessoal, vamos por partes, assim. Eu nem sei se eu deveria estar respondendo as perguntas, porque no podcast, tu que é o host, é o meu costume, né? Eu que sempre hospedo as lives, eu que estou quase te entrevistando aí, assumi o controle do teu podcast, cara. Eu posso responder as perguntas do pessoal? É um
prazer, lógico que pode. Vamos conversar com a galera. Eu aí. Eu tô acabei preocupado assumindo. com o seu tempo. Se tiver tempo, nós vamos bater papo. Não, Aí. eu tô tranquilo aqui. Quando tiver bateria, eu te aviso. Se começar a cair a bateria, eu te aviso. Eu Nós fico estamos com tempo. feliz que tenham perguntas, né? Então vamos lá, vamos É, bater papo. assim, quando a gente fala, eu tomo muito cuidado, porque assim, tem muitos terapeutas, muitas práticas envolvendo essa parte do esoterismo, que falam assim, vem aqui que eu vou proporcionar a cura para você. Primeiro ponto, pessoal, isso é crime do Brasil, crime de curandeirismo. A gente não tem como prometer a cura. Se eu estou com um problema, e olha que na parte psicológica a gente não tem exames, mas na parte mais física a gente tem exames, então eu estou com um problema no braço e estou com uma tendinite. Eu vou lá, recorrente. Aí eu vou ter que fazer uma cirurgia. Eu vou assinar um calhamaço desse tamanho de papel, dizendo que eu até posso perder o braço. E não tem garantia nenhuma de que isso vai acontecer. Aí a gente tem que cuidar quando alguns terapeutas, às vezes por desconhecimento mesmo, não é nem maldade, viu? Às vezes a pessoa ela quer ajudar, e por desconhecimento ela fala assim, não, a gente tem processos envolvendo a cura, enfim. Pessoal, só a igreja, o culto pode falar em cura. Isso faz parte de uma legislação à parte. A gente no Estado Civil a gente pode falar em controle, em remissão. Então, um colega perguntou sobre doença autoimune. A gente nem sabe como é que surgiu, então como é que a gente vai dizer que vai haver a remissão dessa doença? Agora, existem aí sim, são relatos anedóticos, né? Eu brinco assim, quando é relato, para mim é tiro do sovaco, né? Não tem comprovação, usando a metáfora do meu querido professor Alberto, não tem uma comprovação de que isso é reproduzível, porque não se sabe por que se instalou, mas existem, claro, vários relatos de processos que aconteceram com a hipnose não verbal, e assim com a própria hipnose mesmo, de casos que tiveram remissão, envolvendo vitiligo, fibromialgia, enfim, alergias, enfim, em casos. Agora, isso é relato anedótico, a gente não tem como partir de base disso, né? Quando a gente fala, alguém perguntou aqui também sobre a questão envolvendo o ambiente. Puxa, perdi aqui a pergunta, mas assim, vamos lá. A hipnose não verbal, em suma, não precisa ter a expectativa, porque eu vou me conectando com a pessoa ao longo de uma estimulação. Somente a minha presença, o pessoal perguntou sobre a expectativa, a minha presença em um ambiente pode causar alterações no ser humano. Agora, é importante dizer que se eu estou fazendo hipnose e se o sujeito espera ser hipnotizado, a expectativa é inerente ao processo. E ela vai ajudar demais. Claro que se eu estiver num ambiente, alguém perguntou da tigela tibetânia, tá um som, aquele, aí tá, enfim, várias luzes, né? Mesmo a gente vai nos templos, nas igrejas, por que aquele teto é tão longo, né? E eu olho, a expectativa se constrói. Né? Então, a expectativa vai acelerar o processo, claro que vai acelerar o processo, faz parte do processo. E a expectativa pode ser construída pelo sujeito. Eu adoro o exemplo da hipnose não verbal, que é o seguinte, e depende de contexto. Vou dar um exemplo aqui para vocês. De disparo de uma situação primal, uma situação primitiva, uma emoção primitiva do medo ou do desespero, que vai causar o tal do sequestro da mente, que a gente chama que é a perda da capacidade de racionalizar e se transformar mais realmente num animal, tentando fugir, tentando lutar, ou congelando, né, fingindo de morto para ver se o perigo vai embora. Contextos diferentes, tá? Só que o pessoal que está perguntando por contexto, eu acho que é interessante a gente falar sobre isso. Contextos diferentes. Eu estou ali na praça de alimentação do shopping, lotado shopping, domingo, meio-dia. Lotadaço, lotadaço, lotadaço. Aí eu sento à mesa. Minha mesa tem 4 lugares. Eu sentei nessa mesa. Chega uma pessoa com a sua bandejinha e senta na minha mesa. Vocês
acham que isso vai causar alguma alteração em mim? Não. Possivelmente não. Talvez eu até não goste. Talvez eu não goste. Mas não vai causar alterações suficientes para alterar a minha capacidade de julgamento. Eu ainda estou racional no processo. Agora vamos trocar o exemplo. É feriado, como hoje. 5 horas da tarde. O shopping está vazio. Aí eu vou lá para a alimentação vazia. Sento com a minha bandejinha. Vem uma pessoa e senta na minha mesa. E fica me olhando. O que vai acontecer a partir daí? Eu vou começar a ter alterações na minha respiração. Eu vou começar a ir para um lado mais primitivo. Vou olhar para essa pessoa e vou dizer: o que você quer? Se essa pessoa não responder, ela vai me alterar ainda mais, né? De maneira primitiva. E olha que interessante. Vai criar uma ansiedade de luta e fuga, pensando num sistema do medo que vai ativar o sistema, pensando na emoção do medo que vai ativar esse sistema raiva. Mas se mudar uma única variável, vai mudar tudo. E se essa pessoa for uma mulher? Eu sou solteiro, né, pessoal? Uma garota talente. Mudou tudo. Vai ativar a ansiedade também? Claro que vai. Mas o sistema que vai ativar é outro. É o sistema envolvendo, claro que a gente chama da parte da sedução, da parte da conexão emocional e da reprodução, que é primitivo. Busca de preservação da espécie. Então percebam que o contexto, claro que faz diferença para ativar. Qual sistema vai ativar, de que forma vai ativar, qual o estímulo que você vai usar. Então, agora, não, se a gente olhar lá no fundo, essa experiência é construída ao longo dos estímulos. Nesse exemplo, conforme eu fui estimulado, eu construí uma experiência. E é isso que acontece na hipnose não verbal dentro do nosso ambiente controlado, dentro da terapia. Eu vou construir experiências para modular essa ativação emocional. Espero que é muito subjetivo, né, gente? Tá, que é subjetivo, estou lidando com o ser humano, 100% subjetivo, por isso que eu digo que nunca nenhum processo é igual. Agora a gente entende uma estrutura dentro de que a gente pode caminhar. Então, quando eu falo de a hipnose nunca é igual, estou lidando com o ser humano, estou lidando com problemas diferentes, contextos da história da pessoa de forma totalmente diferente. Como um outro colega comentou, crenças individuais diferentes, né? Mas, se você segue a estrutura que eu trago no curso, o que eu ensino, eu tenho um passo a passo, eu tenho um método para poder levar a esse estado e eu tenho um caminho para trilhar para proporcionar essa experiência para o sujeito. O sujeito, quando eu falo, pessoal, não é demérito, tá? Quando a gente fala na hipnose, se refere ao nosso cliente, a gente se refere com o termo do sujeito, a pessoa que está sendo hipnotizada. Espero que tenha esclarecido as dúvidas do pessoal. Eu ia falar agora, para quem é da minha audiência aqui que ainda não conhece o trabalho do Jean, por favor, vão até lá, o Instagram dele é Jean Bossian, e lá tem vídeos demonstrando esse tipo de hipnose, e aí vai fazer mais sentido para vocês. Por que a gente está falando das emoções inatas? A gente está falando de contexto mais primitivo, né, de emoções mais primitivas, de contexto, porque é uma técnica maravilhosa. Então, se você que é da minha audiência que ainda não conhece o trabalho do Jean, vá até lá, @JeanBossian, e tem vídeos maravilhosos, como daquela moça que você nem tocou nela. Isso que é o mais legal, cara. Sabe que, assim, o pessoal me perguntou no início, o que me apaixona na hipnose não verbal? É isso, cara. Eu gosto da vida real. Se eu fosse fazer hipnose só com o que eu conheço, seria muito fácil. Aí eu estaria hipnotizando somente os sonambúlicos. Né? O sonambúlico é aquele cara que entra em transe facinho. Não, eu vou ser com qualquer pessoa que queira. Você me pergunta quem quer ser hipnotizado. Agora, pessoal, duas coisas. Lá no meu Instagram, também na bio, tem um acesso para o meu canal no YouTube, que é o nome da minha empresa, né, Get Mind-Hipnose. Mas entra lá que está o link lá não consegui trocar para o meu próprio nome, mas entra lá que tem uma playlist
Só de hipnose não verbal, tem 2 aulas lá completas e mais de 10 vídeos, 12, 13, acho que está com 13 de demonstração. Então, para você se inteirar um pouquinho mais sobre o processo. Agora, Eloshikar, uma coisa também, pessoal. O fato de eu trabalhar e ensinar hipnose não verbal, mas eu também ensino hipnose conversacional, eu também ensino hipnose clássica, tá? Eu não faço somente hipnose não verbal. Eu, quando estou na terapia e vou atender o meu cliente, eu sou, como tu falou, o especialista, ele veio me buscar minha ajuda. Eu vou usar a melhor técnica para aquela pessoa naquele momento. Então, quando o sujeito vai ser hipnotizado através do processo que ocorre antes, né, essa análise prévia, na nossa anamnese, e que já é grande parte do trabalho da terapia, eu me conectar com a pessoa, eu vou ver qual que será a melhor abordagem. O pessoal que quer o meu presente, está perguntando se no passo a passo inclui pré-talk, apesar de ser hipnose não verbal. Pessoal, olha só, o único pré-talk que eu faço na hipnose, se eu for fazer só hipnose não verbal, não faça nada para me ajudar nem nada para me atrapalhar. Apenas junte seus pés, feche seus olhos e fique atento a sons, toques e sensações no seu corpo. São 23 palavras. Às vezes eu faço uma pequena variação. Agora, claro que se eu estou na terapia, eu vou fazer uma anamnese completa com o sujeito e esse processo eu já cria um contexto hipnótico. Não tem como fugir disso. Mas o interessante é que, falando sobre os que nunca foram hipnotizados, né? Eu chamo tem um termo, né, que a gente criou, mas depois eu vou fazer uma live só sobre isso. Cara, eu convido as pessoas, não é que nunca foram hipnotizadas, todo mundo é hipnotizado, hipnotizável, né? Mas naquele contexto não faz sentido para a pessoa. Então eu consigo achar uma porta mais primitiva que leva a isso. Então, aquele vídeo é sensacional porque eu faço só com o olhar, né? Então, é bem legal, assim, para vocês verem esse tipo de coisa. Agora, quer dizer que todo mundo vai ter exatamente essa mesma experiência? Não, a experiência é construída. Aquele estado de transe que aquela pessoa atingiu é eterno. Você vai ter o seu. E se o seu estado não for tão intenso, não tem problema nenhum. Você vai, cada vez que você entrar e sair, mais intenso vai ser. O Giovanni, aí eu te falei, né, meu celular tá ficando viciado, eu já tô ficando na raspa aqui da bateria. Não sei se tu tem alguma outra consideração, já tá com 1 hora aí de live, se tem mais alguma consideração? Eu queria, lógico, te agradecer, né, esse papo sobre hipnose não verbal, para mim ele é fascinante, sobretudo porque eu fui lá, eu estudei, eu vi você fazendo, eu aprendi a fazer, então, assim, precisa sentir, pessoal, para entender a magnitude, como é bonito. E antes de a gente finalizar, Jean, eu queria que você falasse um pouco sobre a GetMind, sobre os seus cursos, queria liberar esse espaço aí para você. Eu sou aluno do Jean no curso de hipnose conversacional, como ele acabou de dizer, ele não ensina só hipnose não verbal. Então, eu queria deixar esse espaço aberto aí antes de a gente finalizar, para você falar um pouco da GetMind. Eu vou só responder as 2 últimas perguntas aqui do pessoal e falar um pouquinho sobre isso. O Gabriel perguntou aqui, no seu curso de hipnose não verbal, HNV, inclui fascinação? Gabriel, eu não chamo de fascinação porque fascinação também está associado com uma prática mística. Quando eu falo no meu curso, eu vou falar de hipnose pelo olhar, do olhar hipnótico. Por quê? Porque daí eu estou trabalhando somente com a fisiologia e existem sim alterações, existem emoções que são percebidas através do nosso olhar, sem que passe pela nossa consciência, e isso a gente vai aprender sim no curso, e para mim é uma das melhores portas para se hipnotizar. E a outra colega aqui perguntou, quero o meu presente, que eu não sei o nome, tá, que daqui a pouco vai ganhar um presente, hein, tá pedindo tanto presente. Show pela honestidade sobre a anamnese, criar expectativa. Pessoal, eu perco aluno porque eu sou sincero demais, porque eu falo, às vezes a pessoa, no último lançamento que eu fiz, a pessoa me perguntou assim, hipnose não verbal serve para tudo? Claro que não, claro que não. Não é minâncora, nem minâncora serve para tudo. Então, não, tem indicações que vão funcionar e a gente não tem como ter garantia de que vai ter resultado. Agora, é uma excelente técnica. Então, eu sou sincero, eu quero que o aluno venha
que venha para mim seja pé no chão, e o cliente que venha até mim também seja pé no chão. Isso eu faço também na anamnese, que a gente chama de alinhamento de expectativa. Agora, eu tenho, então, hoje presencial, eu estou somente com o treinamento para esse ano, né? Eu só tenho mais uma turma de hipnose não verbal presencial, que é nos dias 9 e 10 de dezembro aqui em Porto Alegre, a minha última turma do ano. E eu tenho online, eu tenho o curso de hipnose não verbal, que o Giovanni comentou, e foi por onde ele começou também, junto comigo, com a GetMind. Eu tenho o curso de hipnose clínica conversacional, que é um outro treinamento. Então, a gente vai para outra linha da hipnose, né? E ali o que eu desenhei o curso, na verdade, de clínica conversacional, foi uma necessidade que eu tive e que eu via os meus alunos terem o tempo todo, que é o quê? No dia a dia da prática da hipnoterapia. Aí chega um cliente, eu fiz lá o curso, aprendi tudo, tá? Aí chega um cliente que está com problema de fobia de avião. O que eu vou fazer? Não lembro. Fico lá indo nas apostilas, né? Não. Aí o que eu fiz? Eu fiz uma biblioteca de ferramentas. Tem lá no curso, o cara entra lá, vai ver, olha, essa técnica aqui é boa para fobia, é boa para isso, para aquilo, para aquilo. Então, vai ver um vídeo, uma aula, revisar os básicos e vai estar pronto, né? Então, na verdade, são 52, né? A ideia é uma por semana, mas são 52, além da estrutura da técnica. Então, é quase como uma ferramenta do seu dia a dia. E eu tenho também o curso de Sonhos Lúcidos, que a gente nem falou aqui. E, pessoal, é um workshop que eu fiz no início do ano, e eu estou liberando, claro, a gravação para vocês, mas também é um outro caminho que é mágico. Acho que o mundo da nossa mente, a construção dos sonhos, sem entrar no aspecto místico novamente, a construção dos sonhos é algo extremamente incrível. A gente pode ter também acessos a insights do nosso consciente que nos mostra, através de metáforas, no nosso sonho, construções também do restos, que a gente chama de restos diurnos, que são conectados com aqueles medos, com aqueles anseios, e podem gerar cenários, enfim, para a gente experimentar isso. E com a hipnose para sonhos lúcidos, a auto-hipnose para sonhos lúcidos, eu consigo trabalhar melhor isso e utilizar a meu favor. Até isso, sim, o curso de sonhos lúcidos é um curso voltado para o cliente final, ou seja, para quem quer buscar uma autoterapia, né, porque é um curso de auto-hipnose, antes de tudo. Então, ajuda muito a trabalhar, a se trabalhar e se conhecer melhor, além de ter experiências bem legais para se divertir. A colega perguntou uma última dúvida ali, ó, é aplicável a hipnose não verbal online? Olha, quero meu presente, eu vou querer o meu presente aí, porque você está perguntando mais do que o Giovanni aqui. A gente, assim, brincadeira. Hipnose não verbal é comunicação não verbal. Então, se eu consigo te olhar, consigo falar, eu posso me conectar com você. Agora, existe uma limitação, sim, de forma online. Eu vou estar muito limitado a estímulos como o olhar, mas eu não tenho a minha presença, eu não tenho o que a gente chama de prosêmica, eu não consigo controlar a intensidade do estímulo. Então, eu posso usar elementos como sons, como o próprio olhar. Eu tenho áudios lá no curso que a gente chama de 4D, que fazem tipo uma imersão para você entrar em transe. Mas eu tenho técnicas melhores para usar online, dentro da hipnose clássica, só que tem um detalhe que também por que eu não uso. Se eu for usar a hipnose não verbal em toda a sua intensidade, ela vai ser o que a gente chama de uma técnica expositiva. Ela vai fazer com que o sujeito tenha contato com a emoção e num nível semelhante àquele nível que está incomodando ele. E se eu estou presencialmente, eu consigo fazer o que a gente chama de controlar esse grau de estimulação. Se eu estou online, eu não consigo fazer isso. Eu vou ter mais dificuldade. Então, em primeiro lugar, não façam técnicas expositivas no forma online. Isso inclui a regressão, tá? Regressão, não faço regressão online, isso pode prejudicar a pessoa. Então, eu tenho outras técnicas, como a própria hipnose conversacional, que vão funcionar melhor para terapia online, tá, pessoal? Então, mas sim, dá para usar alguns elementos, como os sons, como os estímulos,
visuais, mas eu vou perder muito conteúdo não verbal, que nem agora eu estou aqui com o Giovanni. Só estou vendo o rosto dele. Às vezes pode estar dando uma emoção que está se manifestando através de um movimento ideomotor lá na ponta do pé dele. E aí eu não consigo ver. Tá certo, pessoal? Bom, Obrigado, Giovanni, pelo convite. Espero que tenha gostado também do nosso papo. Eu adorei para finalizar nossa tarde aqui de feriado. Foi antes, bom da demais. gente, antes da gente finalizar, eu te agradecer. Quero agradecer a Denise, que deixou um comentário aqui. Denise, assim, muito obrigado pelas palavras. Hoje eu estou atendendo o filho da Denise, um garoto de 9 anos maravilhoso. A gente Que fala legal. praticamente todo dia, né? Tive com o pai dele ontem, eu falei, não, deixa ele falar comigo agora, falar com ele, saber como é que ele está. Né? E a Denise está aqui. Em primeiro lugar, muito obrigado, Denise, pela audiência, por ficar com a gente aí. Eu sei que muitas vezes vocês, como os clientes, né, do nosso trabalho, talvez não tenham entendido muito esse nosso papo, mas eu quis trazer o Jean aqui, agora já vou engatar para um agradecimento pela seriedade que ele trabalha, por tudo que ele ensina de forma técnica, sempre com um viés mais funcionamento neural, né? Como é que aquilo vai funcionar no cérebro, a amígdala, a tensão, nada de coisa mais mística. Eu gosto muito dessa pegada. Então, Jean, eu que agradeço a oportunidade. Tá? Acho que conhecer você, o seu trabalho aí foi muito bom, me ajudou muito na clínica, inclusive eu estou lá imerso lá no seu curso de hipnose conversacional, né? E a gente Tem poder bastante coisa lá. aprender com você, com o Alberto e tantos outros, para poder ajudar pessoas como o filho da Denise e muitos outros, é muito gratificante. Então, queria agradecer você por disponibilizar um tempo aí nessa tarde para a gente bater esse papo. E quero falar para vocês, pessoal, que talvez estão aí no Instagram do Jean, façam um curso que ainda não fez, porque vocês só vão entender como é maravilhoso o processo vendo, fazendo, né, entendendo o que é uma estimulação, é um estímulo não verbal e o que aquilo causa na pessoa. E o mais importante, né, Jean? O relato dela quando o processo termina. Uma sensação de Eu, leveza, de eu que as coisas se resolvem. o agradecimento, né?